torturas e genocídios. E vamos conhecê-las aqui, no nosso país. Pessoas que podem cruzar com você a qualquer momento são os refugiados, que chegam aos milhares no Brasil. Em São Paulo, os sírios que conseguiram fugir da maior tragédia humana do século respiram um pouco mais aliviados. Mas sem falar português, sem emprego e muitas perspectivas, a adaptação é outra luta. Cruzamos a fronteira brasileira com o Peru junto aos haitianos, que deixaram para trás a miséria, a cólera e a guerra civil de um país ainda em ruínas do terremoto de 2010. Hoje vamos conhecer os refugiados que sonham em recomeçar na nova terra prometida, o Brasil. Eu acompanhei os haitianos para conseguir chegar no Brasil, que é meio a terra prometida. Me ha sacado todo. E ha cortado os pantalones para que se pudesse colocar na plata para que ninguém veja. Só que no meio do caminho tem uns caras muito inescrupulosos, chamados coiotes. São os peruanos que fazem o transporte dos haitianos para o Brasil. 300 e tem $400 que o cara levou agora. É como se estivesse comprando a liberdade das pessoas. Esses coiotes são os filhos da p***, porque os caras exploram a miséria alheia, entendeu? E eles estão, assim, mancomunados com a polícia. Tenso, cara. Assim, é um clima tenso, tipo meu. que vai ser pego a qualquer minuto ou porque os caras estão mancomunados ali, tipo... Não, é muito tenso, né? Tem um carro que tá seguindo a gente aqui. O que passa se alguém descobrir que está com nós outros? ¿Cómo? Peligro a mi vida, pero en este momento siempre agarro el servicio, nos pueden liquidar nomás, se acabó. A minha experiência foi bem diferente culturalmente. Você sentiu indignação, tristeza, senti muita angústia. O sentimento de impotência é muito grande, né? Totalmente. Vendo as bombas descendo, ó, olha quantas bombas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em cima de quem vai cair isso? Uma área militar, isso? Sei lá. A vida não tem mais significado pra mim. É muito triste. Nossa, é um absurdo. Tu imagina assim, tu sai de casa um belo dia do nada e de repente recebe uma ligação, foge do país que tu pode morrer a qualquer minuto. Não temos direitos humanos, não temos democracia. Cada dia o congolês morre, todos os dias. Dignidade zero, assim. Depois de sair do Haiti, eles viajam mais de 6 mil quilômetros, passando por diversos países. Eles cruzam a fronteira do Peru com o Brasil e chegam aqui em Brasileia. Estou no Acre, onde eles recebem o primeiro apoio do governo brasileiro. Dá pra ver já a cara de felicidade, o sorriso, né? As pessoas estão contentes porque estão chegando no primeiro refúgio. É a primeira vitória deles pro início de uma nova vida. Na capital de Haiti, como se llama? Porto Príncipe. É Brasileia, a capital dele aqui. Esse aqui é o Damião. Quantas pessoas estão chegando hoje aqui? No mínimo 50. Todos que chega aqui tem que dar entrada no acampamento. Né? Aqui faz a inscrição. A partir do momento que ele fez aquela ficha pessoal dele, aí nós damos o documento para eles pedir refúgio à Polícia Federal. O Haiti é um lugar onde você não gostaria de nascer. O terremoto de 2010 terminou por devastar um país que já era castigado por ditaduras, graves crises econômicas e guerra civil. 3 anos depois, os quase 7 bilhões de dólares da ajuda internacional evaporaram com a corrupção. Com isso, 390 mil desabrigados ainda vivem em precários acampamentos. Metade da população não tem emprego. Cólera, violência, estupros e a fome também estão na lista sem fim de problemas do país mais pobre das Américas. Deixar o Haiti se tornou a única saída. E o Brasil é a nova terra prometida. Deus tem abençoado eles de ter chegado aqui até isso aqui. Se eles tivessem chegado há 3 meses atrás, eles iam pegar um local que eles iam dormir do lado de fora porque não tinha espaço. Passaram 6 meses sem comer porque o nosso estado não tinha mais condições de ajudar. R$14.500 por dia de alimentação. Então chegou o momento que não tinha condições. E aí foi quando o governo federal começou a ajudar. E fez essa força-tarefa e melhorou esse acampamento. Mas depois que melhorou, dobrou a entrada dos haitianos aqui brasileiros. Aqui um banho. ¿Quién limpia acá? Nosotros. Ni un día ella no limpia aquí. Yo no limpio, pero yo no me A nosotras las mujeres limpian ahí, pero ella no. Cuando yo llegué, no había grupo para limpiando. Por eso yo no limpia, porque ellos no tenían grupo. Y ella está criticando. No está Primeramente, no una está gente debe limpiar para criticar. Nosotros somos unidad para ir limpieza, pero yo no está diciendo cosas malas. Isso chega a partir para violência? Não, isso é porque eles têm um hábito de falar muito alto. O problema é que eles acham que só as mulheres que têm
tem que limpar. E eu estou achando até um pouco de coragem dela. Ela está dizendo que deveria todo mundo, de manhã, vir fazer limpeza nos banheiros, porque eles que usam o banheiro. Tem uns que chegam, parece chegar com a roupa do corpo, outros estão chegando com bastante bagagem. Tem deles que chegam sem nada, porque no meio de viagem, a polícia peruana, a polícia do Equador, toma tudo que eles têm. Aqueles que conseguem passar sem dar nada, chegam com dinheirinho aqui, mas outros chegam sem nada. Há quanto tempo vocês estão aqui? Yo tengo 13 días. ¿Y cómo fue la viaje hasta llegar acá? Un poquito difícil. Como nosotros no hemos tenido documentos para cruzar en Pelúa, se le quitaron el dinero que nosotros teníamos en el camino. Policía de Perú nos han quitado la plata porque no tenemos un documento legal. Para cruzar la frontera. Para cruzar. Y ahí no tenemos ningún contacto para poder salir de Perú. Ahí tenemos que pagar lo que nos pide para llegar hasta acá. Entonces yo le dije, dame $20, dame $30. Hasta $100 nos dan a nosotros. ¿Cuánto costó toda su viaje? No, se cuesta como 2.500 de Haití hasta acá. ¿Cómo hiciste para juntar toda la plata para vir para acá? La familia agenda hasta la casa, va al banco, presta dinero para ver si nosotros podemos llegar aquí para trabajar. Después que la familia agenda la casa, no tiene a dónde vivir, tiene esperanza en nosotros porque podemos trabajar para volver el dinero para que recupere su casa. Hay gente que gasta hasta más de $4.000 para llegar acá. Chegar aqui é uma alegria. Sí, é uma alegria. Do Haiti ao Brasil são quase 6.000 quilômetros. A odisseia começa de avião, saindo de Porto Príncipe até o Panamá. De lá, mais um voo até Quito, no Equador, onde começa um duro caminho por terra de mais 3.500 quilômetros até o Brasil. Mas antes de chegar ao destino, tem o Peru. São tantas exigências para um haitiano conseguir visto de entrada no Peru que fica inviável. Assim, eles entram clandestinos e só conseguem sair pagando aos coiotes. São eles que, com uma ajudinha da polícia peruana, trazem os haitianos ao Brasil. Esse é o rentável esquema ilegal que a gente vai descobrir daqui a pouco, no nosso encontro frente a frente com um desses coiotes. Agora eu estou na estrada do Pacífico e vou fazer o caminho inverso dos haitianos. Vou sair de Brasileia até chegar em Porto Maldonado. Lá eu vou procurar um grupo de haitianos que esteja buscando maneiras de conseguir atravessar de forma ilegal o Peru até chegar ao Brasil. Tem uma placa lá, ó, Bem-vindo a Peru, primeira cidade, Porto Maldonado, que é para lá que eu vou. Esse aqui é o posto de imigração e é justamente por esse posto aqui que os haitianos não podem passar. É um ponto de grande tensão, um ponto de grande perigo, porque eles não têm os papéis necessários para conseguir a permissão para sair do país, porque afinal de contas eles nem deveriam estar aqui. Faz 2 horas que eu estou na van, a gente já percorreu mais de 100 quilômetros. Opa, polícia, peraí. Eles são meio sensíveis às câmeras, a gente tem que ficar um pouco mais esperto com isso também para evitar problema. Foi parado num posto policial, quando eles viram o equipamento de vídeo, começaram a fazer um monte de perguntas e tal, queriam ver o material. E a gente falou, não, a gente conseguiu contornar a situação, né? Então eu vou ficar na minha aqui, porque a última coisa que eu quero é ficar sem equipamento. Essa aqui é a ponte que dá acesso à entrada da cidade. Acabei de chegar em Porto Maldonado, eu vou desligar a câmera e vou dar um rolê para fazer minha correria para ver se eu acho os haitianos. Estávamos cada vez mais perto do esquema ilegal que os coiotes e a polícia peruana montaram para abusar impunemente da desgraça alheia. Mas enquanto os haitianos fogem da miséria, os sírios tentam escapar da sangrenta ditadura de Bashar al-Assad. E a quantidade de pessoas que deixaram as suas casas na Síria é alarmante, superando no primeiro semestre de 2013 o número total de refugiados do mundo no ano anterior. Se a barbaridade na Síria não for interrompida até o fim do ano, segundo a ONU, 3.500.000 pessoas vão abandonar a sua amada terra natal. Hoje eu vou conhecer o Amer, que faz de tudo para ajudar os refugiados sírios que chegam ao Brasil para refazerem suas vidas. Bom dia. Tudo bom? Opa. Bom dia, tudo bom? Como vai, Amer? Você é o Amer? Sou eu. Você é de uma cidade chamada Homs. E essa cidade, ela ainda existe? Existe destruída. Meus amigos de infância todos já estão mortos. É mesmo? Quem fugiu, fugiu. E quem morreu, morreu. Tem muita gente me ligando,
da minha cidade e da outras cidades também. Pelo amor de Deus, me tira daqui em qualquer maneira. E o governo está dificultando a saída das pessoas também, né? Está dificultando demais. Para cruzar uma fronteira hoje, aliás, de sair de sua casa hoje, condenado à morte. Forças de segurança do governo abriram fogo contra manifestantes durante um funeral na cidade de Dera. Mais de 20 mil pessoas marcharam junto aos corpos pedindo liberdade. O conflito armado no país árabe já dura mais de 1 ano e meio e tomou as proporções de uma guerra civil. Em 2011, os sírios embarcaram na onda de protestos da Primavera Árabe e acharam que assim derrubariam a ditadura instalada no país há 42 anos. Para conter os manifestantes, o presidente Bashar al-Assad respondeu aos protestos com um banho de sangue que ainda não terminou e já caminha para ser a maior tragédia humanitária do século XXI. Segundo a ONU, a guerra civil na Síria é a maior ameaça à paz mundial depois da Guerra Fria. E enquanto a comunidade internacional assiste ao conflito impotente e dividida, os rebeldes que formam o Exército Livre da Síria e os civis refugiados prometem lutar sem parar para libertar o seu país. É a primeira vez que eu entro numa mesquita, viu, Amé? Seja bem-vindo. Tira o sapato. Certo. Mas por que tem que tirar o sapato? O tapete de cima, todo mundo senta no chão, todo mundo é igual. Rico, pobre, todo mundo vai sentar no chão. Demonstração de igualdade. Exatamente. A gente lava as mãos 3 vezes, boca, rosto. E é essa sequência mesmo? Exatamente. E tem que se lavar por quê? Engenho, né? Fica limpo, puro. Salam rahmatullahi wa barakatuh. Jonas é também um dos refugiados que vieram da Síria fugindo da guerra. E você veio para cá sozinho, Jonas? Sozinho. Quanto tempo faz isso? 2 anos. Eu não posso mostrar meu rosto porque o rosto da minha família está lá ainda. Nem meu nome verdadeiro porque meu pai e meu irmão são lá ainda. O que pode acontecer com a sua família se de repente eles descobrem? Correr atrás deles. Aconteceu isso com alguém que você conhece? Com o irmão do meu amigo. Fugiu, pegaram a irmã dele, foi torturada, morreu, aí ele se entregou. Quando ele se entregou, ficou sabendo que a irmã dele morreu, já tinha falecido, mataram ele. O que passa pela sua cabeça quando você tem que contar essas histórias? Raiva. Que eles chegam até as crianças, tortura as crianças, tortura as mulheres, entendeu? Isso que dá raiva. Muito obrigado, Jonas, e boa sorte. Além da raiva, o medo de cair nos terríveis porões de tortura de Bashar al-Assad levam sírios como o comerciante Jihad a sair do país. Ele chegou a morar no Brasil por 5 anos, de 2002 a 2006, quando resolveu voltar para a Síria. O encontro com a terra natal durou pouco. Em 2012, Jihad se viu obrigado a retornar com a família para São Paulo para não morrer. Teve algum familiar teu que chegou a ser preso? Tem 2 irmãos que foram presos. Um escapou do morte, graças a Deus, porque a gente pagamos propina para resgatar ele de dentro. O outro não conseguimos, então ele sofreu. Ativistas dos direitos humanos acusam o governo de torturar manifestantes e jornalistas que acompanham os protestos. Ele tá aí? Tá aí. Vou chamar. Chama ele. Adoro. Esse aqui é meu irmão, Gadir. Ele não fala bem português. Gadir, você tá há quanto tempo no Brasil? 8 meses. Em que circunstâncias você foi preso? انحبست كنت بمظاهرة أول ما طلعت المظاهرات عم نطالب بالإصلاح وقتها كانت وانمسكت بالمظاهرة وغيري مات فيها. Ficou 20 dias. 20 dias preso. 20 dias. أول ما توقفت طبعا على الطريق هاي الكفوف اللي أكلناها والمسبات لحالها شيء ما معقول يعني شيء ما حد بيعمله. فت على فرع ما بعرف شو هو لأنه غمضوا لي عيوني وأول ما شفت مين اللي كان عم يضربني ويعذبني أول ما فت حطوني بدولاب ما بعرف شو شكله وبدأ يضرب بالقصر على جسمي كامل. Eles colocam no pneu do carro. Sim. Dobra a pessoa e coloca. E sempre eles não mostram, sempre tampado o rosto. Você estava vestido ou não? أول ما فت كنت لابس بس بعد طلعت só cueca. قعدت 20 يوم بس قبل ما اطلع بكم يوم قلعوا لي قطافية. Arranhando, jogaram um produto que ninguém sabe o que é.
que fez desse jeito. A gente rodamos lá no nosso base de médico, saber e dar remédio, alguma coisa, ninguém sabe. E agora aqui no Brasil ele está tratando, ele está melhorando um pouco. Aqui é o quarto, pode entrar aqui. Minha mãe, ela não fala português. E por que ela está toda coberta? عم يسألك إنه ليش أنت مغطي وجهك؟ لأنه عندنا نظام ما بيخاف الله أبدا وبيعمل العمايل يعني بالهنيكي بجوز يحبسه بجوز يغتصبه اللي بيعمل كل شيء بيتوقع الواحد. Qual a sensação da senhora de ter que deixar o país que nasceu e foi criada؟ أكيد يعني ماني مبسوطة إنه خصوصا إنه تركت أهلي وتركت العالم، يعني أنا عندي أطفال صغار كتير، هذا كلياته يعني كله عم يموت، كله عنا مليونين منهم مهجرين ومليون بالسجون، كثير ما شوي يعني كثير قدام عيوننا تنزل البناية العالم تحت. Muitas pessoas não tem como enterrar criança. A gente enterrava na nossa mão lá, porque não tem como sair. E se você vai deixar as pessoas mortas no prédio, vai sair cheiro. A gente enterrava a família no barco na frente da nossa casa, onde eles jogavam, brincavam. Perderam amigos e familiares, mas mesmo assim eles não perdem a fé de jeito nenhum. Estão sempre procurando mesquitas e algum cantinho para poder falar com Deus. O que está acontecendo aqui agora é o seguinte, eles estão fazendo uma arrecadação para ajudar os refugiados sírios. Ajuda os refugiados sírios. Tem gente que coloca R$1, tem gente que coloca 100. No fim do dia a gente conta o que vai dar. Isso a gente começa a distribuir e fazer as despesas. Com as doações na mesquita e com a ajuda de empresários, é que a Mary consegue manter 21 refugiados sírios instalados no Brasil. Mas não são todos que contam com essa sorte. Segundo o Comitê Nacional de Refugiados, o CONARE, no país são 4.700 pessoas de 79 nacionalidades fugindo de tragédias humanitárias, guerras, catástrofes naturais, perseguições políticas, religiosas e raciais. Para muitos deles, ao pesadelo do exílio se soma outro: chegar ao Brasil. Eu vim até o topo dessa construção, nessa laje aqui, por questões de segurança, para evitar de abrir as câmeras na rua. Marquei ao meio-dia de conversar com um homem supostamente envolvido no transporte ilegal dos haitianos até o Brasil. É perigoso, é um assunto bastante delicado, mas ele me garantiu que ele vai passar todos os detalhes dessa operação. Ele pediu para que fosse um lugar distante do Porto Maldonado, por isso a gente atravessou a Ponte del Triunfo, do outro lado do Rio Madre de Deus, que é um lugar bastante ermo. Um lugar meio sinistro, né? Eu espero que ele venha. Carlos? Carlos. Hola, Carlos. Sí, mucho gusto. Muchas gracias. Carlos, por favor, me cuente cómo funciona toda la operación ao momento em que chegam acá em Peru, os haitianos, até que se levem para Brasil. De aquí se le traslada por intermedio de una minivan, ¿no? Con un costo de $120 a $80, ¿no? ¿Y dónde se quedan acá? Hay hospedajes pequeños que es como un apoyo que le está cobrando económicamente, 5 soles, 8 soles, algunos 10 soles. Pero se quedan ilegales, ¿no? Todos son ilegales, están escondidos, ¿no? De la policía, todo. ¿Y tú participas de la operación haciendo qué? ¿Cuál es tu función? No, yo soy transportista, pero como la situación la misma un poco bajo de transportes, entonces ¿qué pasa? Como a mí me llaman hoy, ¿sabe qué? Yo quiero un expreso, carro completo, entonces, ¿qué hago yo? ¿Dónde está? Está así también, me voy yo. ¿Quién llama, señor? Los que están a cargo de los haitianos, que lo llaman los coyotes. ¿Y cuántas personas están trabajando en la operación así como tú? Y ya se ha vuelto un círculo vicioso, que llaman a cualquier vehículo que ven en la calle. Cualquier vehículo. Como están necesitando, y así vamos. ¿En qué pasa se pegan a los haitianos dentro de la van? Están conectados con la policía. ¿Los coyotes están conectados con la policía? Algunos, que va a ir hoy día con nosotros y ya ha conversado con la policía. ¿No piensa que estamos corriendo un peligro? Lo que estamos corriendo puede ser el coyote y estoy corriendo yo, ¿no? Porque al hablar, si me agarra un coyote, me puede agarrar a golpe yo. ¿No tienes miedo? Si me agarra un policía, sí, pues meterme en la cárcel. Ahí sí, ese es el único temor. ¿Y ahora nos encontramos con usted? Depende, no tengo que yo comunicarme con el coyote. ¿Va a se comunicar con nosotros? Exatamente. Ok. Vamos recapitular aqui. A gente encontrou os haitianos lá em Brasileia. Os caras, quando chegam no Brasil, chegam com uma felicidade muito grande, porque eles deixaram para trás um país em frangalhos, uma economia inexistente, um lugar em que eles não podem prosperar de forma alguma. Eles viajam durante 15 dias, eles não têm permissão para transitar por alguns países da América Latina, como o Peru, por exemplo, e aqui eles acabam sendo explorados pelos chamados coiotes, que são os homens que transportam os haitianos
do Peru até a fronteira com o Brasil, que é uma operação que, pelo que a gente entendeu, está completamente enraigada em boa parte da sociedade aqui. É um quadro muito complexo. Foram 4 intermináveis horas até finalmente recebermos a ligação de Carlos para acertar o encontro com o coiote. Mesmo desconfiados e com medo, tivemos que aceitar e seguir à risca as condições. Ficar parados numa região bastante precária, a 25 quilômetros de distância da cidade, sem sair da van. Só nos restava esperar e acreditar que tudo daria certo. Olá. Fechamos a la cortina. Mira, doblando esta calle, sí, aí está a casa grande. Ó, aqui a gente pode ver já alguns haitianos já do lado de fora. Essa casa de porta vermelha. ¿Cómo se pueden los haitianos se quedarem do lado de fuera del albergue? Es peligroso, ¿no? Si la policía los ve, los prende. El haitiano lo que quiere es llegar a Brasil, sí, sea como sea. Y eso es lo que aprovecha la policía de acá. Saben que no se van a quedar a casa. Cuando llegan acá, en Puerto Banana también la policía los para, pero acá la policía no les quita plata, los entrega así para que los lleven mayormente los coyotes. Entonces la policía de Puerto Maldonado no les saca plata de los haitianos, pero cobran para que se puedan atravesar la frontera. Exactamente. Hay 5 controles. Cada control hay que pagar 150 reales por cada banco. ¿Quién es el jefe de la operación? Un policía en retiro. Es el que mayormente trabaja. ¿Cómo se llama esto? Esquivel. Lo botaron de la policía por corrupción. Además de él, ¿quién más está? Hay otro que se llama Rodrigo y otro que es Castro. Sí, la policía, vamos. Pasa rápido. Um carro está seguindo a gente aqui. ¿Qué pasa si alguien descubre que tú estás con nosotros acá? Peligro a mi vida, pero en cualquier momento, si ellos agarran, se intervienen, nos pueden liquidar normal y se acabó. Não temos direitos humanos, não temos democracia. Cada dia, congolês morre. Todos os dias. ¿Quién es el jefe de la operación? Esquivel. Lo botaron de la policía por corrupción. Sí, la policía, vamos. No pasa nada. Son policías de bueno. Ahí van a ver ahí otro albergue que paran ellos también. ¿Cuántas personas se quedan acá? Acá se quedan alrededor también de 60, 70 personas. Es un business muy grande, ¿no? Que movimenta bastante dinero. Porque si estamos hablando como 80, 100 dólares por haitiano que se va para Brasil, estamos hablando como 100 mil dólares por mes. 150 mil dólares. Para un promedio. Sí. Ahí está, él es el jefe, mira, que está ahí parado de blanco, Rodrigo. ¿Rodrigo sabe que estamos grabando esto? No, yo no sabía. Bueno, me va a llamar, él me conoce. No te voy a parar acá nomás. Pasa rápido nomás, pasa rápido. Pessoal, a gente está numa bocada aqui. O motorista está com medo também do que a gente está fazendo. Sim, tem um carro que está seguindo a gente aqui. A situação está tensa, né? A gente está tenso porque a gente está fazendo uma coisa realmente que está indo direto ao ponto e mostrando toda a ilegalidade da operação que esses caras fazem aqui no Peru. Então, assim, a situação realmente é perigosa, a gente tem que tomar muito cuidado. ¿Qué pasa si alguien descubre que tú estás con nosotros acá? Pedir a mi vida, pero... Te van a pedir tu vida. Claro, en cualquier momento, si eso agarro, se interviene, nos pueden liquidar normal, se acabó el asunto. A gente está lidando com pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa para manter o business deles, que é muito lucrativo. Inclusive tirar a vida das pessoas. E nós estamos justamente no caminho oposto deles. A gente quer revelar isso para o mundo e a coisa vai piorar, porque a gente vai passar no albergue, vamos pegar os haitianos e vamos acompanhá-los durante toda a estrada até, se Deus quiser, chegarmos à fronteira do Peru com o Brasil. Para quem já conseguiu chegar, a realidade é bem dura. Os africanos, por exemplo, que representam 64% dos refugiados no Brasil, sofrem com choque cultural enquanto tentam se adaptar e se veem abandonados à própria sorte.
Aqui, a pouca ajuda vem de ONGs, como ADOS, Instituto de Reintegração do Refugiado. Eles auxiliam na busca de emprego, entregam doações de móveis e roupas e até ensinam português. Foi a ADOS que nos aproximou de um grupo de congoleses no centro de São Paulo. Qual que é o seu nome? Meu nome é... Como que tu veio? Em navio? Eu venho de navio. Num navio clandestino? Sim, sim. E se tu ficasse no Congo, tu tinha medo de morrer? Fiquei no Congo, estou mesmo mal, não tenho vida. Deixei mulher, deixei 4 filhos que estão lá. Até agora não tem comunicação. Não sei não tem comunicação? Não tem comunicação. Há quanto tempo? Já estou aqui há 4 meses. E tu não sabe se está tudo bem? Não tem comunicação, não ligo a ninguém. Como é que tu imagina que a tua família está hoje? Nem imagina, não sei imaginar, não consigo mesmo imaginar como ele está. Às vezes não consigo comer por causa da minha família. Por quê? Quando estou a comer, não sei se lá está em condições ou não. Se eu que sustentava a família. A República Democrática do Congo, que também já foi conhecida como Zaire, não tem nada de democrática. A instabilidade política, as diversas etnias inimigas e o sanguinário grupo rebelde M23 mantêm o país numa desumana guerra civil que já dura 20 anos. Congo se respira o desespero. Crianças são transformadas em soldados e mais de 400 mil mulheres foram estupradas. E quem se atreve a lutar pelos seus direitos é amputado, torturado ou morto. Como é que estava lá no Congo? O que estava complicado para tu vires para cá? É assunto político. Tu és um refugiado político? Político. Meu pai foi assassinado. Fui da minha vida para não ser matado como meu pai. O grande homem político, estudou muito, trabalhou muito para o Congo. Foi assassinado tipo cão. Tu voltaria para lá? E para mim voltar, nem pensar. E ter medo da minha vida, sou jovem, tem que fazer, tem muito futuro. Sofrimento demais. Não pode defender a política do teu país. Não pode reclamar uma coisa que é teu direito. Não temos direito, não temos direitos humanos, não temos democracia. Cada dia o congolês morre. Todos os dias. Diz que eu estou no Brasil, nunca vi um óbito. Entra na rua do Congo, 5, 10 óbitos cada dia. E a tua família? Sou o único filho e uma filha, uma mulher que foram dispersos. E a tua filha e a tua mulher, cadê? Eu Deus que sabe. Não sei se como é que eu posso localizar a família. Para localizar tem que entrar em contato, fazer, ligar. Só para comer tem que me dar. Para matar bicha tem que me dar. Para vestir assim, é as pessoas que vêm me dar, vestir. Ou vir com uma calça, sapatilha, só. Isso tudo que está aqui na formação daqui. Não consigo pensar muito, porque um dia vou morrer. Vou morrer. E nessa hora de fugir, por que tu nunca pensou em trazer a tua família junto contigo? Até eu fugir, graças a Deus, não consegui voltar em casa. O telefone me contou na rua. Liguei diretamente em casa. Ah, tu nem chegou a ir para casa? Não voltei mais em casa. Só ligou em casa na mulher, você pega a criança, foge. E aí ela fugiu, tu não sabe se ela fugiu, se ela conseguiu fugir? Se ela conseguiu fugir, ou tem vida, ou não tem. E aí disso, tu já foi para um lugar, entrou num navio e veio clandestinamente para o Brasil? Hoje estou perdido. Eu fico... Não sei se como. Nossa Senhora. Muito forte. Deus vai nos ajudar. Que Deus te ajude muito, te e a tua família. Muito obrigado. Tá. Eu estou impressionada porque é uma realidade realmente muito dura mesmo. É absurdo, dá enjoo, assim, de ouvir a história, é muito triste. Diz que ele não sabe nem se a família dele está viva, a mulher e a filha, e nem se um dia ele vai voltar a vê-las, nem se ele vai encontrá-las, nem se elas estão por aí jogadas, assim. Isso é muito louco, muito louco. Bem, estamos cerca agora de albergue donde vamos visitar los haitianos. Ahí, Pero hay muchos haitianos aquí fuera. Sí, afuera del albergue. Ellos están esperando para poder viajar. Sí. Los que tienen su plata viajarán hoy día y los que no tienen su plata no podrán viajar. Jefe de este albergue, ¿quién es? Castro. Castro sabe que estamos acá para grabar. No sabe. Lo ha dicho. Entonces tenemos que entrar y salir antes que vea. Claro, y hay que poner la cámara para que no nos vean hasta adentro.
Porque no vaya a ser que alguien le diga a Castro que hemos venido con cámara. Sí. A gente acabou de entrar aqui no albergue do Castro, do bloco chamado Castro. A gente passou por um corredor bem comprido e agora a gente vai descer. É de alvenaria, mas você vê, é muito precário mesmo as condições em que eles se encontram. Vamos descer. Tá certo. Para llegar al Brasil es difícil. El Brasil nos abre la puerta, pero como es frontera con Perú, salimos por Ecuador y hasta ahí llegamos sin dinero. Cada parada de policía nos paran, nos pide dinero, más o menos $20. Y tal vez te saca todo el pantalón. Por ejemplo, yo tenía que cortar mi pantalón aquí para que le pone el dinero aquí. Sí. Hasta que llego aquí con muy poco. Lo que tenía me ha sacado todo. Sí, ha cortado los pantalones para que se pueda colocar la plata para que ninguém vea. Ni nadie vea. Queremos llegar a Brasil para estudiar, para trabajar, para seguir adelante. No somos traficantes de drogas, de algo más. Ahora, ustedes están viajando en 4 personas. Sí, ok. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es la situación de usted ahora? ¿Tienes plata para pagar para viajar hasta Brasil? Tenía más de 1.000 y me quitan solo en Lima 600 y yo tengo que pagar el hotel y comida. Se me quitan todo el dinero allá. ¿No tienen la plata? ¿Y qué hace ahora? ¿Cómo va a ser? Tienen que juntar, ¿no? Esperar para ver, para que la ayuden, para que puedan viajar. ¿Tú comprendes que está en tus manos? ¿Tú puedes ayudar a la persona acá? Sí. Que se pueden llevarlos sin plata porque no tienen más nada. Es como si estuviesen en cárceles privados acá. Sí, estamos en una cárcel normalmente. Algunos de los taxistas que están afuera tienen los pasaportes de los haitianos. Es la policía que le entrega el pasaporte a un chofer para que nos traiga a Brasil ilegales. Tú tienes que entregar ese $20 calladito para que te entregue el pasaporte. Y los que no tienen están así sin comer. Tiene otro, mira, estamos tomando pan con jugo, así nada. No comemos, no tomamos agua. Yo se queda acá para conversar con Castro para poder viajar hoy día. ¿Tú vas a llamar, Castro? Sí, tengo que llamar, pero cuando estemos afuera para que no... Tenemos que salir fuera, ¿no? Ok, tenemos que salir fuera y nos encontramos después, ¿eh? Sí, por sorte, ¿eh? Sí, gracias. Sim, vamos. A gente precisa sair daqui agora, meu, porque o Castro pode chegar a qualquer momento, entendeu? E a gente já passou muito tempo aqui. Pô, esse cara é um filho da p... Esse cara não é um cara bacana. O sofrimento que as pessoas têm, assim, o que os caras fazem é uma armadilha, entendeu? Então, para chegar até o Brasil, eles têm que passar pelo Peru. E aí o que acontece? A polícia prende os caras para tirar dinheiro dos caras, para os caras poder vender a liberdade deles de novo. Isso é um absurdo, é uma coisa ignorante. E o cara que está se passando por bonzinho, na verdade, não é bonzinho nada. O cara é um coiote também, é o cara que lucra, ele é o cara que explora os haitianos, ele é um cara desumano, entendeu? Eu não tenho palavras. Muito difícil fazer uma matéria tendo que lidar com uma figura como essa, conversar com um cara como esse. Eu fico... Nossa, eu tenho vergonha de ser humano desse jeito. Vergonha. A gente acabou de sair da mesquita e agora... Olha, é minha sobrinha. Sua sobrinha? Também tirei ela para ajudar. Então vamos lá. Bem-vindos. Essa aqui é a Leila. Há quanto tempo você está por aqui, Leila? 1 ano e 4 meses. E você veio sozinha para cá? Não, eu venho com minha mãe e o meu irmão. Meu pai, minha irmã, deixei eles lá. Quando eu fugi para cá, todas as casas na minha bairro estavam destruídas. Até minha mãe, às vezes ela olha para a chave da casa dela e chora. E pensa... Quando ele vai voltar? Vocês têm esperança de voltar? Então, na verdade, Bashar, além que destruiu o país, ele destruiu as famílias. Os sírios estão todos destruídos por dentro hoje. Tem sempre essa culpa porque eu posso ficar com paz aqui, o povo lá não. Eles podem morrer. Em todo minuto. Na verdade, você está em segurança, mas você não está sossegado. Porque dentro de você fica com essa vontade de estar lá para lutar. Sim. Eu prefiro voltar para lá. Eu sei que se eu voltei, eu vou morrer. Essa página que nós criamos há 1 ano e meio atrás, e através dessa página pessoas encontram a gente aqui no Brasil e a gente encontra também as pessoas que querem ajudar. E a gente liga para tirar mais informação o que está acontecendo no momento. Esse aqui hoje.
Ó, descendo, ó. Tá vendo as bombas descendo? Ó, olha quantas bombas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em cima de quem vai cair isso? Ó, uma área militar, isso? Esse aqui, o que é isso? Fala pra mim que tem rebelde. Como que ele sabe? É uma bomba, gente. Rebelde, você captura, coloca na cadeia. Isso foi hoje? Agora, isso aqui é hoje. 3 horas apenas. Esse aqui, meu amigo, que morreu. Mas olha esse detalhe aqui. Olha as pernas dele, já estouraram os dois. Jovens, de 12, 13 anos. O que esse menino fez? Esse aqui é um terrorista? E a gente tem que olhar isso com... sei lá. A vida não tem mais significado para mim. Não tem mais significado. Você olha, você está na boa, né? E tudo o seu próximo, tudo o seu redor tá detonado, tudo detonado. E por causa de quê? Não sei. Poder. Como é que vocês explicavam às crianças o que estava acontecendo lá? Eu tentava tampar os ouvidos dela, ou da melhor forma. Vem cá, mamãe, vem cá, vamos dormir agora. Isso aqui lá fora é festa. Tá tendo festa. Mas tá tendo festa um dia, tá tendo festa o outro. O que você vai falar no final? Não tem problema. E ao mesmo tempo, acho que a cara de vocês de preocupação... Não é só isso. As pessoas, você vê, você sai na janela, você abre assim, a pessoa tá sangrando andando pela rua. A outra tá falando, ai, meu filho, gritando. Não tem mais como esconder nada. Na verdade, quando chegamos aqui no Brasil, eu levava ela pro médico, porque ela não aguentava escutar barulho de fogueiras. Quando ouvia, tipo... bomba de jogo de futebol aqui. Exatamente. Essa aqui ela escondia embaixo da mesa, começa a chorar, tremer de medo. Hoje em dia ela está mais tranquila. Bem mais. E qual é a sua profissão lá? أنا بشتغل بسوريا كان عندي محل رصايات كامل. E agora você faz o que aqui no Brasil? هلا عم بشتغل مع خالي بحبز البندي. Como é que você consegue vender sem conseguir se comunicar? Procura lojas que o dono árabe. 300 então $400 que está agora. É como se estivesse comprando a liberdade das pessoas. Uau, um acidente aqui. Olha o estado que está esse carro, meu. Viu alguém? Nossa Senhora, que susto, mano. O que está acontecendo, cara? Profissão lá. أنا بشتغل بسوريا كان عندي محل نظارات محل رصايات كامل. E agora você faz o que aqui no Brasil? هلا عم بشتغل مع خالي بحبز البندي. Agora é hora de rezar. E isso é tipo um chamado? Chamado. Pode, sem problema. Hadi e o Hadi estão terminando de rezar e eu vou acompanhar um dia do Hadi. Tem calça de veludo? Veludo. Hadi, do mesmo jeito que você conseguiu construir sua vida lá na Síria, ter essa mesma gana e essa mesma vontade de fazer isso no Brasil também? لا هي شغلة صعبة كتير. ماني حابه يعني بس مجبر. Mas você já tentou emprego em alguma ótica aqui? ما بحسن لا لأنه ما في لغة. Hadi na Síria tinha uma loja de óculos também. Era uma loja assim, Hadi? Maior? Vamos inverter? Você vai pra lá, você chegou. Parece que ele tá entendendo muito mais. Tá em casa, total, né, cara? Hadi, tem que soltar essa língua pra ir trabalhar em ótica, cara. Mas ele tem como trabalhar nesse trabalho aqui? Tem conceito? A ótica é a ótica do mundo inteiro, né? Acabamento perfeito. Hadi, tá com a cara ótima. Ficou feliz? Gostei. Imagina um cara que já teve que deixar a pátria dele, sabe? Toda a vida que ele tinha lá. Tem todo o histórico, pô. O cara foi torturado, teve as unhas arrancadas, ficou 20 dias preso, sabe? Por um crime que você não cometeu. Você apenas estava ali fazendo uma passeata, um protesto para tentar mudar o governo do seu país. E ter que vir pro Brasil porque você saiu numa passeata. É um drama interno absurdo. O mais revoltante, cara, é que esses caras passam por tudo isso,
chega aqui e tem que recomeçar do zero. Assim, eles não têm amigo, eles não têm pra onde ir, eles não têm como conseguir emprego, eles não falam a língua. Ele já vem fugindo de um problema, chega aqui e encontra outro. Sem falar o trauma emocional, né? O cara não sabe o que aconteceu com a família, não sabe nada. Cara, eu fico... Fugiu, foi embora e é triste, né, cara? De onde tira a força pra continuar? Gadira ainda sofre com a adaptação no Brasil. Etapa que os haitianos estão longe de começar. Por enquanto, em Puerto Maldonado, a única boa notícia foi o sinal verde do coiote para sair do Peru. A gente aguardava na porta do albergue para acompanhar a mais esperada e também mais perigosa etapa na saga dos haitianos com a fronteira brasileira. A gente chegou no refúgio e os haitianos começam a sair agora. Para chegar na alegria. Olá. Sorte. Se queda acá, deixa entrar. Se vão entrando, por favor. Aqui vem mais um, que não fazia parte do grupo dele. Aqui a gente fechar, deixar as coisas meio fechadas, esperando, para não ficar dando mole. Bom, evidentemente que é um momento emocionante, dá para perceber como as pessoas estão, né? A alegria que o maluco chegou aqui, mas aquela sensação de que, de repente, o primeiro passo para a liberdade é o passo que eles estão dando agora, entrando nessa van. É um momento muito emocionante de sentir que eles estão saindo dessa merda para alguma coisa melhor. Né? ¿Tu parte de ustedes, sabes? Sí. ¿Quién va a pagar el cuarto? ¿Tú? Yo voy a pagar. Certo? Sí, de ahí 400. 300. ¿Ya? 300 e tem $400 que eu tenho agora. Isso me dá um nojo, me dá um nojo ver essa grana toda, entendeu? É como se estivesse comprando a liberdade das pessoas, cara. Que valor que isso tem, que coisa horrível, que coisa absurda. Carlos, não está na hora de sair, irmão, né? Sí, Uma persona estranha, tá? Olhando. ¿Ya salimos ya? Sim, não? Mano, abaixa a luz aí, meu. Vamos. Abaixa a luz, meu, porra. Caralho, abaixa a luz, cara. Calma aí, caralho. Escucha, mira, estamos saliendo a la carretera interoceánica. Sí. Ahorita el de policía tiene que poner su cámara ahí inmediato porque ellos van a llamar toda la carretera y aquí es peligroso. Sim, não vamos desligar a câmera agora. A gente conseguiu sair da cidade de Puerto Maldonado sem nenhum problema. A gente está seguindo o carro do coiote que vai ali na frente. E eles vão mantendo contato e conexão o tempo inteiro durante a estrada. Está muy emocionado, ¿no? Sí, estamos por la primera vez. Sí. ¿Cómo se llama la Ella se llama Jocelyn. Cualquier cosa se asusta y es problema. ¿Qué pasó con ella? Estuvimos cerca del catedral central de la República, Puerto Príncipe, y se cayó el edificio del catedral, el palacio. En 2 minutos se coge un terremoto, menos de 10 minutos y casi se acabó el mundo. Entonces ese se le queda a Ebola. Hay mucha gente allá que tiene una enfermedad de asusto. Cualquier bulla que se escuchan se pone a temblar. Yo tengo un hermano mío que se falleció, yo no encontré su cuerpo. Yo me fui justamente después, 15 días del terremoto, me fui a buscar el cuerpo, no a contar. Pero somos una familia con problemas, estamos en Brasil para nuestro paz. Ya está bien, ya no hay problema entonces ya pasa mal. Ya. Falando, passando algumas instruções. O que passou, cara? Vou passar numa área logo com a polícia. Acá por policial? Sim, é área logo. Olha o carro da polícia. A gente acabou de passar por um posto policial que normalmente deveria parar a gente para ver a situação do papel, para ver se está tudo tranquilo. Isso não aconteceu justamente porque o coiote está andando com o carro na frente e já molhou a mão no guarda para que a gente pudesse passar. Então, assim, qualquer coisa pode acontecer nesse momento. Se alguém, por exemplo, não faz parte do esquema e quer melar tudo, pronto, acabou. Os haitianos têm que voltar para Puerto Maldonado e recomeçar tudo de novo para ver se eles conseguem sair pela fronteira mais uma vez. Mas você vai tomar assim. Que acá ya está el control del manchón, es más peligroso. Olha lá, estão passando. Tem policiais do lado esquerdo aqui. A todo instante o coiote fica ligando para o nosso motorista para falar para eles se as coisas estão livres ou não, se está liberado. Uau, um acidente aqui. É uma picape, é um carro que acabou de... Não sei se acabou de capotar. Aí visto alguém? Parece que não tem ninguém lá dentro, que coisa esquisita.
Olha o estado que está esse carro. Hã? Vamos subir. O que está acontecendo, bicho? Nossa senhora, que susto, mano. O que está acontecendo, cara? Não tem nenhum sinal de alguém que tenha forçado a porta, sabe? Para sair depois do acidente. E ao mesmo tempo a gente não podia ficar ali dando mole, porque a polícia podia chegar e a gente tem que sair fora. É uma noite que eu nunca vou esquecer na minha vida. Nunca. É o ponto final para onde a gente vai. Ali é a fronteira, a última cidade peruana antes da fronteira com o Brasil. A gente está fazendo uma parada ali. Você acaba de chegar um carro da polícia. Recuerda los aparatos. Sí. Ahí está arreglando, va a arreglar. Ahí está arreglando con la polícia. O carro preto aqui é o carro do Coyote, o carro lá na frente é o carro da polícia. O Coyote está lá conversando. O Coyote está andando na direção do carro. A polícia está indo embora. O policial está indo embora. Nossa. Parece que os puxos iam sair pra fora, entendeu? Parece que eu ia virar do avesso, cara. Porque que é isso? Quando eu vi o carro da polícia, eu falei, fudeu, acabou tudo, acabou toda a história. A gente tá aqui na tentativa de mostrar isso pro mundo, de mostrar o que tá acontecendo, dessa sacanagem, desse absurdo, desse estupro humano, da dignidade que está sendo feito aqui pelos peruanos com relação aos haitianos, e eu achei que justamente nós íamos estragar tudo. Porque se o policial visse as câmeras, visse o equipamento, aí tudo acabava. Parece una película, parece el mafioso como liberado, como la policía se mete con cohetero hasta que se lo sacan a los demás a nosotros. A gente acabou de fazer uma parada aqui, ó, na frente desse portão. O Coyote foi na frente, foi checar se o posto policial lá tá tudo certo, se tá tudo ok, se a gente vai poder passar tranquilamente. Por aquela placa dá pra ver, a gente já saiu, já andamos 160 quilômetros desde Puerto Maldonado. Tem que apagar as luzes e os faros agora? Ah, sim. Sim, é melhor? Claro, porque de lejos te vê. Eu posso sair do carro, Carlos? Sim. As pessoas agora estão aproveitando para fazer xixi e a gente está num breu, cara, num breu inacreditável. Não tem uma luz, zero luz, não tem sinalização nenhuma, ó. Terra, que foi quebrada e aqui, ó, aqui já é asfalto. Eu espero que eles cumpram a palavra que eles nos deram e que isso aqui não seja uma enrascada do cão que a gente tem se metido, né? Pensa só. O Coyote acabou de ligar, tô falando com ele agora, dando a posição sobre o posto policial. Ya, ahí voy. Ya. Carlos, ¿qué has dicho? ¿Sí nos vamos? ¿Está libre? Sí, bueno, vamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos ahorita a pasarle el último control. Hay que pasarlo por atrás para que no lo vean. Já. Não dá pra acreditar, né? É muito louco essa porra. Pô, imagina só, existe um posto na fronteira, né, que deve ser o único ponto pelo qual as pessoas podem passar do Peru para o Brasil. E assim, justamente nesse lugar os caras constroem um atalho, um lugar que você pode passar por trás do posto de vigilância para chegar do outro lado. Né? É uma parada que não faz o menor sentido. Esta já é a entrada para passar cerca del entorno del posto de policía. Sí, ahí está ya, estamos esquivando ya. Então, teoricamente não tem mais nenhum posto policial, não tem mais nenhuma autoridade, não tem mais nada que separe a gente da ponte que vai levar até o Brasil. Essa é a ponte de integração. Agora está tudo meio confuso, a gente está no meio da ponte da integração. Passa agora, tem que caminhar para o outro lado. Sim, porque eu não posso passar dali. Teoricamente daqui para lá é Brasil. A gente está muito perto de completar a viagem, muito perto de conquistar a liberdade. A gente não pode ficar dando mole aqui. E vamos indo embora agora. Aqui para frente é com a gente mesmo. Sim.
sorriso, cara, o sorriso, a alegria, mano. No tenemos problemas, ya somos libres. Tchau, Peru. Tchau. Olha lá, bem-vindo, bem-vinda. Welcome, Brasil. Viva Brasil. Liberté. Viva Brasil, liberté. Yo soñaba esperando este día. ¿Soñaba esperando este día? Sí, hermano. Está muy emocionado, ¿eh? Tengo casi 6 noches que no duermo. 6 noches? Sí, que no duermo porque me quitan todo y esperando este día verlo. Ele está atravessando e a gente, eu também estou emocionado, cara. Imagina a sensação que você está vivendo agora. Chegar num lugar em que você vai poder crescer, vai poder prosperar, vai poder fazer uma nova vida. Sim, uma nova vida, com toda a família. Está muito escuro para lá, mas eu estou vendo que tem uns carros ali. Será os taxistas? São mais 2 ou 3 quilômetros até a praça onde fica no posto de imigração para eles terem o visto humanitário e poder entrar no Brasil. Vou voltar pra pegar. Volta! Isso. Não acredito, cara, a gente tá aqui, velho. Olha o descanso dos bons, velho. É? Iguana. Acreditável. Nunca vivi uma coisa assim, nunca senti um troço desse, cara. Uma alegria tão grande, como se eu mesmo estivesse me libertando, como se eu mesmo estivesse nascendo de novo, cara. Muito, muito, muito emocionante mesmo, muito. Yo pensé que no iba a llegar, hipotequé mi casa. Para pagar la viaje hasta acá. Sí, y total todavía me han tenido que estar buscando más prestado. Que no sé, si Dios no me bendice, no sé ni cómo voy a quedar, porque soy un padre de familia de 7 hijos. ¿Que están en Haití con tu esposa? No, en República Dominicana. En República Dominicana ahora. Y eso es tremendo. Allá eso es terrible también. Pues es un país que la corrupción lo ha acabado. Aí não há vida, não há nada que buscar. Um misto, né? Você sente uma mistura de alegria, felicidade, alívio. Isso, o Brasil está um lugar que tu te vas a olvidar todo. E ao mesmo tempo uma revolta com tudo que os caras passaram, com a exploração toda. Não acabou ainda, né? Enquanto uns entram no Brasil com o sonho de começar uma nova vida, outros se despedem levando na bagagem a esperança de finalmente encontrar um lugar para substituir a pátria perdida. Bom, hoje é o dia que Laila, que infelizmente não conseguiu se adaptar ao Brasil, vai tentar um novo recomeço num outro lugar. Como é que tá aí o coração? É difícil para mim porque quando eu cheguei eu esperei que eu vou começar aqui, vou fazer um futuro para mim aqui. Mas depois de 1 ano e meio eu cheguei para nada. Ele não vai poder passar. Ele não pode passar. E é muito triste, assim. Ele já estava muito feliz que tinha chegado até aqui. Já parecia que estava conquistando a liberdade dele. Não é fácil, realmente. Não é o que eu quero. Eu queria o melhor, eu queria ele ficar do meu lado. Enquanto uns entram no Brasil com o sonho de começar uma nova vida, outros se despedem levando na bagagem a esperança de finalmente encontrar um lugar para substituir a pátria perdida. Como é que você administra tudo isso? Cabeça sempre na minha cidade. Eu espero que pelo menos dessa vez a Laila e a mãe dela consigam firmar o pé nessa nova terra aí onde eles vão. Em português, o documento da Arábia, o visto da Arábia Saudita está impresso em árabe, né? E ele quer algum documento em português, mostra que realmente eles foram chamados pelo consulado da Arábia Saudita. E não tem ninguém aqui que possa ler árabe, em árabe para eles, no aeroporto? Ele levou lá dentro, de repente, que tem alguém. Se vocês quiserem, você pode fazer uma compra lá, eles calculam para o lugar mais próximo.
Complicou, né? Complicou de novo. Eles querem que a gente compre a passagem de saída para a Arábia Saudita para liberar a entrada deles daqui. A passagem desnecessária, a gente está indo para lá com visto de permanência. Se é permanência, para que a saída? Muito ridículo isso. Eles passou meia hora, os taxistas que iam voltar não voltaram, o jeito vai ser ir andando. Sair andando foi a melhor decisão, ninguém aguentava mais esperar. E por fim, o cansaço pelos 2 quilômetros de caminhada e pelas 2 horas mofando na imigração desapareceu por completo com a emoção que os haitianos, há mais de 20 dias, sonhavam entrar no Brasil. A gente estava sozinho, fomos os primeiros a chegar, e os haitianos que a gente está acompanhando, eles ficaram bastante tempo ali. Ele não vai poder passar. Ele não pode passar. Ele não é. Fazer mais dentro. E aí, o que vai acontecer? Entrando dentro, tem que ver aqui, ó. Se aqui está Onde é o passaporte haitiano? Ele mesmo tem que apresentar o passaporte dele. Aí a mãe diz que ele não pode passar ou não. Ele veio junto com a gente na van de Puerto Maldonado até aqui. Mas pelo que a gente está descobrindo, apesar dele ser haitiano, o passaporte dele é da República Dominicana, então o procedimento é diferente. E é muito triste, assim, ele já estava muito feliz que tinha chegado até aqui, já parecia que estava conquistando a liberdade dele. Si Dios no me bendice, no sé ni cómo voy a quedar, porque soy padre de familia de 7 hijos. ¿Qué pasó, Alex? Você pode entrar em Brasília agora para ir até o consulado para solicitar a visa? Sim. Então, é porque você queda triste, né? Que pasado tanto, hermano, tanta coisa, tanto problema. Está feliz, né? Está feliz. Sim, está feliz, sim, bueno. Que bueno. Sim, tudo certo então com os papéis, vamos. Compramos mais 2 passagens. Graças a Deus estamos liberados para entrar no avião. Tá vendo, Laila? Tá resolvido. Pelo menos tá resolvido, né? Eu acho que minha vida vai ficar assim, até eu voltar para minha cidade. E se Deus quiser, você vai conseguir. Sim. Obrigada. Até mãe. Laila, boa sorte. Não é fácil, amém. Não é o que eu quero. Eu queria o melhor, eu queria que ele ficasse do meu lado. Minha irmã, minha sobrinha, que eu posso cuidar mais, né? Eu planejei muita coisa para eles, mas tudo estava fechado a porta. Mas você manteve eles do seu lado o tempo que foi possível. Graças a Deus. Eu vou agradecer você bastante também, que você ficou comigo há muito tempo, porque realmente precisamos mostrar para o mundo como que tem que ser tratado o ser humano de maneira digna, com muito respeito, porque o ser humano tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado em qualquer lugar. Casa Nova. Sim, Casa Nova. Refúgio. É outra sensação completamente diferente do primeiro dia que eu cheguei aqui. E agora a gente entende que essas pessoas passam, né? De ser explorada. 300 e tem $400 agora. Deixando para trás tudo que você tinha, deixando para trás sua terra natal. Aqui você chega e aqui o país te recebe de braço aberto. Damião! Cara, outra coisa, hein? Alegria, felicidade na cara das pessoas. Cara. Só que a realidade é que eles chegam aqui, eles veem de outra vida, né? Não nem falar direito, está culminando essa jornada toda extremamente difícil pela qual eles passaram, entendeu? Pois é, e vocês já acompanharam só um pouco, você imagina a parte mais difícil deles. Essa é uma realização que a gente se sente feliz quando você consegue ajudar alguém. Por exemplo, o rapaz que vocês acompanharam do Peru para cá, que é o da República Dominicana, como a gente tem uma boa relação com as empresas, já conseguiu um trabalho para ele. Já conseguiu um trabalho para cá? Como é que vai? Tudo bem, e você, cara? Tudo bem. Por que vocês contratam com haitianos e dominicanos? Na verdade, a gente está com uma deficiência grande, né? Na região de mão de obra. E eles começam ganhando quanto? Começam ganhando R$800. É carteira assinada, tudo. Mais a casa e alimentação. Que bueno, parabéns, felicitações. ¿Viste cuántas cosas acontecieron en tu vida como en tan poco tiempo? ¿Ah? Una moratilla. Maravillosamente contento realmente, porque sé que le voy a cumplir a mi familia, que esperan por mí. Que voy a poder sacarle la hipoteca de la casita que le hipotequé. ¿El próximo plano? ¿Juntar la plata para pagar la casita y traer tu familia para acá? Sí.
A você que não sacado de Peru, a você que Deus quer te mandar. Daniel, foi um prazer te conhecer. Parabéns pelo trabalho. Obrigado mesmo. Mas quando eu cheguei aqui, visitei o acampamento a primeira vez, eu não tinha dimensão da coisa. Você ouve falar, cara, você sabe que essas pessoas estão vindo do país mais pobre do Ocidente. Imagina se você tivesse passado por isso. Acho que as coisas mudaram para mim. E ter acompanhado também essa jornada, né? Porque eles vêm de um momento de extremo sofrimento. E quando eles estão procurando uma saída, quando eles estão procurando melhorar o mundo deles, eles ainda encontram as pessoas mais sórdidas pelo caminho. E por outro lado tem gente como o Damião, cara, que entrega a vida toda, o seu tempo, o seu esforço, a sua dedicação para ajudar essas pessoas. Faz que nem esse cara aí, ó. Tenta apertar a mão de alguém e ajudar as pessoas a sorrir, vai. Forças de segurança do governo abriram fogo contra manifestantes durante um funeral na cidade de Dera. Mais de 20 mil pessoas marcharam junto aos corpos pedindo liberdade. O conflito armado no país árabe já dura mais de 1 ano e meio e tomou as proporções de uma guerra civil. Em 2011, os sírios embarcaram na onda de protestos da Primavera Árabe e acharam que assim derrubariam a ditadura instalada no país há 42 anos. Para conter os manifestantes, o presidente Bashar al-Assad respondeu aos protestos com um banho de sangue, que ainda não terminou e já caminha para ser a maior tragédia humanitária do século XXI. Segundo a ONU, a guerra civil na Síria é a maior ameaça à paz mundial depois da Guerra Fria. E enquanto a comunidade internacional assiste ao conflito impotente e dividida, os rebeldes que formam o Exército Livre da Síria e os civis refugiados prometem lutar sem parar para libertar o seu país. É a primeira vez que eu entro numa mesquita, viu, Amer? Seja bem-vindo. Tem que tirar o sapato. Certo. Por que tem que tirar o sapato? O tapete de cima, todo mundo senta no chão, todo mundo é igual. Rico, pobre, todo mundo vai sentar no chão. Demonstração de igualdade. Exatamente. A gente lava as mãos 3 vezes, boca, rosto. É essa sequência mesmo. Exatamente. E tem que se lavar por quê? Higiene, né? Fica limpo, puro. Salam rahmatullah wa barakatuh. Jonas é também um dos refugiados que vieram da Síria fugindo da guerra. E você veio para cá sozinho, Jonas? Sozinho. Quanto tempo faz isso? 2 anos. Eu não posso mostrar meu rosto porque o resto da minha família está lá ainda. Nem meu nome verdadeiro porque meu pai e meu irmão são lá ainda. O que pode acontecer com a sua família se de repente eles descobrem? Correr atrás deles. Aconteceu isso com alguém que você conhece? Com o irmão do meu amigo. Fugiu, pegaram a irmã dele, foi torturada, morreu, aí ele se entregou. Quando ele se entregou, ficou sabendo que a irmã dele morreu, já tinha falecido, mataram ele. O que passa pela sua cabeça quando você tem que contar essas histórias? Raiva. Que eles chegam até as crianças, tortura as mulheres, entendeu? Isso que dá raiva. Muito obrigado, Jonas, e boa sorte. Além da raiva, o medo de cair nos terríveis porões de tortura de Bashar al-Assad levam sírios como o comerciante Jihad a sair do país. Ele chegou a morar no Brasil por 5 anos, de 2002 a 2006, quando resolveu voltar para a Síria. O encontro com a terra natal durou pouco. Em 2012, Jihad se viu obrigado a retornar com a família para São Paulo para não morrer. Teve algum familiar teu que chegou a ser preso? Tem 2 irmãos que foram presos. Um escapou do morte, graças a Deus, porque a gente pagamos propina para resgatar ele de dentro. O outro não conseguimos, então ele sofreu. Ativistas dos direitos humanos acusam o governo de torturar manifestantes e jornalistas que acompanham os protestos. Ele tá aí? Tá aí. Vou chamar. Chama ele. Sador. Esse aqui é meu irmão, Gadir. Ele não fala bem português. Gadir, você tá há quanto tempo no Brasil? 8 meses. Em que circunstâncias você foi preso? انحبست كنت بمظاهرة أول ما طلعت المظاهرات عم نطالب بالإصلاح وقتها كانت وانمسكت بالمظاهرة وغيرها مات فيها. Ficou 20 dias. 20 dias preso. 20 dias. أول ما توقفت طبعا على الطريق هاي الكفوف اللي أكلناها والمسبات لحالها
شيء ما معقول يعني شيء ما حد بيعمله. فت على فرع ما بعرف شو هو لانه غمضوا لي عيوني، واول ما شفت مين اللي كان عم يضربني ويعذبني، اول ما فت حطوني بدولاب ما بعرف شو شكله وبدأ يضرب بالقصي على جسمي كامل. Eles colocam no pneu do carro. Sim. Dobra a pessoa e coloca. E sempre eles não mostram, sempre tampado o rosto. Você estava vestido não? أول ما فت كنت لابس بس بعد طلعت só coisa. قعدت 20 يوم بس قبل ما اطلع بكم يوم قلعوا لي قطافية. Arranhando, jogaram produto que ninguém sabe o que é, que fez desse jeito. A gente rodamos lá nos bairros de médico, saber e dar remédio, alguma coisa, ninguém sabe. Agora aqui no Brasil ele está tratando, ele está melhorando um pouco. Aqui é o quarto, pode entrar aqui. Minha mãe, ela não fala português. E por que ela está toda coberta? عمي صدق انه ليش انت مغطي وجهك؟ لانه عندنا نظام ما بيخاف الله ابدا وبيعمل عمايله يعني بالهنيكي بجوز يحبسه بجوز يغتصبه. Torturas e genocídios. E vamos conhecê-las aqui, no nosso país. Pessoas que podem cruzar com você a qualquer momento. São os refugiados que chegam aos milhares no Brasil. Em São Paulo, os sírios que conseguiram fugir da maior tragédia humana do século respiram um pouco mais aliviados. Mas sem falar português, sem emprego e muitas perspectivas, a adaptação é outra luta. Cruzamos a fronteira brasileira com o Peru junto aos haitianos, que deixaram para trás a miséria, a cólera e a guerra civil de um país ainda em ruínas do terremoto de 2010. Hoje vamos conhecer os refugiados que sonham em recomeçar na nova terra prometida, o Brasil. Eu acompanhei os haitianos para conseguir chegar no Brasil, que é meio a terra prometida. Me ha sacado todo. E é cortado os pantalones para que se pudesse colocar na plata para que ninguém veja. Só que no meio do caminho tem uns caras muito inescrupulosos, chamados coiotes. São os peruanos que fazem o transporte dos haitianos para o Brasil. 300 e tem $400 que o cara levou agora. É como se estivesse comprando a liberdade das pessoas. Esses coiotes são os filhos da p***, porque os caras exploram a miséria alheia, entendeu? E eles estão assim, macomunados com a polícia. Tenso, cara, assim, é um clima tenso, tipo meu. que vai ser pego a qualquer minuto ou porque os caras estão acomunados ali, tipo... Não, é muito tenso, né? Tem um carro que tá seguindo a gente aqui. ¿Qué pasa si alguien está con nosotros? ¿Cómo? Peligro a mi vida, pero en este momento siento agarro el servicio nos pueden liquidar, normal, se acabó. A minha experiência foi bem diferente culturalmente. Você sentiu indignação, tristeza, senti muita angústia. Um sentimento de impotência muito grande, né? Totalmente. Vendo as bombas descendo, ó, olha quantas bombas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em cima de quem vai cair isso? Uma área militar, isso? Sei lá. A vida não tem mais significado pra mim. É muito triste. Nossa, é um absurdo. Tu imagina assim, tu sai de casa um belo dia do nada e de repente recebe uma ligação, foge do país que tu pode morrer a qualquer minuto. Não temos direito, não temos direitos humanos, não temos democracia. Cada dia o congolês morre, todos os dias. Dignidade zero, assim. Depois de sair do Haiti, eles viajam mais de 6 mil quilômetros, passando por diversos países. Eles cruzam a fronteira do Peru com o Brasil e chegam aqui em Brasileia. Estou no Acre, onde eles recebem o primeiro apoio do governo brasileiro. Dá para ver já a cara de felicidade, o sorriso, né? As pessoas estão contentes porque estão chegando no primeiro refúgio, a primeira vitória deles para o início de uma nova vida. Na capital del Haití, como se llama? Porto Príncipe. É Brasileia, a capital del Haití. Esse aqui é o Damião. Quantas pessoas estão chegando hoje aqui? No mínimo 50. Todo que chega aqui tem que dar entrada no acampamento. Né? Aqui faz a inscrição. A partir do momento que ele fez aquela ficha pessoal dele, aí nós damos o documento para eles pedir refúgio à Polícia Federal. O Haiti é um lugar onde você não gostaria de nascer. O terremoto de 2010 terminou por devastar um país que já era castigado por ditaduras, graves crises econômicas e guerra civil. 3 anos depois, os quase $7 bilhões da ajuda internacional evaporaram com a corrupção. Com isso, 390 mil desabrigados ainda vivem em precários acampamentos. Metade da população não tem emprego. Cólera, violência, estupros e a fome também estão na lista sem fim de problemas do país mais pobre das Américas.
Deixar o Haiti se tornou a única saída e o Brasil é a nova terra prometida. Deus tem abençoado eles de ter chegado aqui, ter isso aqui. Se eles tivessem chegado há 3 meses atrás, eles iam pegar um local que eles iam dormir do lado de fora porque não tinha espaço. Passaram 6 meses sem comer porque o nosso estado não tinha mais condições de ajudar. R$14.500 por dia de alimentação. Então chegou o momento que não tinha condições. E aí foi quando o governo federal começou a ajudar. E fez essa força-tarefa e melhorou esse acampamento. Mas depois que melhorou, dobrou a entrada dos haitianos aqui em Brasileiro. Aqui um banho? Quem limpia acá? Ni un día ella no limpia aquí. Yo no limpio nada, yo no me Las otras las mujeres limpian ahí, pero ella no. Cuando yo llegué, no había grupo para limpiando. Por eso yo no limpia, porque ellos no tenían grupo. Y ella está criticando. Primeramente, una gente debe limpiar para criticar. Nós somos unidade para limpieza, pero yo no está dizendo coisa má. Isso chega a partir para violência? Não, não. Isso é porque eles têm um hábito de falar muito alto. O problema é que eles acham que só as mulheres que têm que limpar. E eu tô achando até um pouco de coragem dela. Ela está dizendo que deveria todo mundo, de manhã, vir fazer limpeza nos banheiros, porque eles usam o banheiro. Tem uns que chegam, parecem chegar com a roupa do corpo, outros estão chegando com bastante bagagem. Tem deles que chegam sem nada. Porque no meio de viagem, a polícia peruana, a polícia do Equador, toma tudo que eles têm. Aqueles que conseguem passar sem dar nada, chegam com dinheirinho aqui, mas outros chegam sem nada. Há quanto tempo vocês estão aqui? Yo tengo 13 días. ¿Y cómo fue la viaje hasta llegar acá? Un poquito difícil. Como nosotros no hemos tenido documentos para cruzar en Pelúa, se le quitaron el dinero que nosotros teníamos en el camino. Policía de Perú nos han quitado la plata porque no tenemos un documento legal, para cruzar. Y ahí no tenemos ningún contacto para poder salir de Perú. Ahí tenemos que pagar lo que nos pide para llegar hasta acá. Entonces yo le dije, dame $20, dame $30. Hasta $100 ¿Cuánto costó toda su viaje? No, se cuesta como 2.500 de Haití hasta acá. ¿Cómo hiciste para juntar toda la plata para vir para acá? La familia arrenda hasta la casa, va al banco, presta dinero para ver si nosotros podemos llegar aquí para trabajar. Después que la familia arrenda la casa, no tiene a dónde vivir, tiene esperanza en nosotros porque podemos trabajar para volver el dinero para que recupere su casa. Hay gente que gasta hasta más de $4.000 para llegar acá. Chegar aqui é uma alegria. É uma alegria. Do Haiti ao Brasil são quase 6.000 quilômetros. A odisseia começa de avião, saindo de Porto Príncipe até o Panamá. De lá, mais um voo até Quito, no Equador, onde começa um duro caminho por terra de mais 3.500 quilômetros até o Brasil. Mas antes de chegar ao destino, tem o Peru. São tantas exigências para um haitiano conseguir visto de entrada no Peru que fica inviável. Assim, eles entram clandestinos e só conseguem sair pagando aos coiotes. São eles que, com uma ajudinha da polícia peruana, trazem os haitianos ao Brasil. Esse é o rentável esquema ilegal que a gente vai descobrir daqui a pouco, no nosso encontro frente a frente com um desses coiotes. Agora eu estou na estrada do Pacífico e vou fazer o caminho inverso dos haitianos. Vou sair de Brasileia até chegar em Porto Maldonado. Lá eu vou procurar um grupo de haitianos que esteja buscando maneiras de conseguir atravessar de forma ilegal o Peru até chegar ao Brasil. Tem uma placa lá, Bem-vindo a Peru, primeira cidade, Porto Maldonado, que é para lá que eu vou. Esse aqui é o posto de imigração e é justamente por esse posto aqui que os haitianos não podem passar. É um ponto de grande tensão, um ponto de grande perigo, porque eles não têm os papéis necessários para conseguir a permissão para sair do país, porque afinal de contas eles nem deveriam estar aqui. Faz 2 horas que eu estou na van, a gente já percorreu mais de 100 quilômetros. Opa, polícia, peraí. Vocês são meio sensíveis às câmeras, a gente tem que ficar um pouco mais esperto com isso também para evitar problema. Foi parado num posto policial quando eles viram o equipamento de vídeo, começaram a fazer um monte de perguntas e tal, queriam ver o material. E a gente falou, não, a gente conseguiu contornar a situação, né? Então eu vou ficar na minha aqui, porque a última coisa que eu quero é ficar sem equipamento. Essa aqui é a ponte que dá acesso à entrada da cidade.
acabei de chegar em Porto Maldonado. Eu vou desligar a câmera e vou dar um rolê para fazer minha correria para ver se eu acho os haitianos. Estávamos cada vez mais perto do esquema ilegal que os coiotes e a polícia peruana montaram para abusar impunemente da desgraça alheia. Mas enquanto os haitianos fogem da miséria, os sírios tentam escapar da sangrenta ditadura de Bashar al-Assad. E a quantidade de pessoas que deixaram as suas casas na Síria é alarmante, superando no primeiro semestre de 2013 o número total de refugiados do mundo no ano anterior. Se a barbaridade na Síria não for interrompida até o fim do ano, segundo a ONU, 3 milhões e 500 mil pessoas vão abandonar a sua amada terra natal. Hoje eu vou conhecer o Amer, que faz de tudo para ajudar os refugiados sírios que chegam ao Brasil para refazerem suas vidas. Bom dia. Tudo bom? Opa. Bom dia, tudo bom? Como vai, Amer? Você é o Amer? Sou eu. Você é de uma cidade chamada Homs. E essa cidade, ela ainda existe? Existe destruída. Meus amigos de infância todos já estão mortos. Quem fugiu, fugiu. E quem morreu, morreu. Tem muita gente me ligando da minha cidade e da outras cidades também. Pelo amor de Deus, me tira daqui em qualquer maneira. E o governo está dificultando a saída das pessoas também, né? Está dificultando demais. Vai cruzar uma fronteira hoje, aliás, de sair de sua casa hoje, condenado à morte. Olá. Fechamos a cortina. Mira, doblando esta calle, sim, aí está a casa grande. Ó, aqui a gente pode ver já alguns haitianos já do lado de fora. Essa casa de porta vermelha. Você podem os haitianos se quedarem do lado de fora do albergue. É perigoso, não? Se a polícia los vê, los prende. El haitiano lo que quiere es llegar a Brasil, sea como sea. Y eso es lo que aprovecha la policía de acá. Saben que no se van a quedar a casa. Cuando llegan acá, en Puerto Maldonado también la policía los para, pero acá la policía no les quita plata, los entrega así para que los lleven mayormente los coyotes. Entonces la policía de Puerto Maldonado no les saca plata de los haitianos, pero cobran para que se puedan atravesar la frontera. Exactamente. Hay 5 controles. Cada controle hay que pagar 150 reales por cada banco. ¿Quién es el jefe de la operación? Un policía en retiro. Es el que mayormente trabaja. ¿Cómo se llama esto? Esquivel. Lo botaron de la policía por corrupción. Además de él, ¿quién más está? Hay otro que se llama Rodrigo y otro que es Castro. Sí, la policía. Vamos. Passa rápido. Tem um carro que está seguindo a gente aqui. O que passa se alguém não cumprir que está com nós outros acá? Pedir a mi vida, pero en cualquier momento, si ellos agarran, se intervienen, nos pueden liquidar normal y se acabó. Não temos direito, não temos direitos humanos, não temos democracia. Cada dia o congolês morre, todos os dias. Quem é o chefe da operação? Esquivel. Lo botaron de la policía por corrupción. Sí, la policía. Vamos. No pasa nada. Son policías de bueno. Ahí van a ver ahí otro albergue que paran ellos también. ¿Cuántas personas se quedan acá? Acá se quedan alrededor también de 60, 70 personas. Es un business muy grande, ¿no? Que movimenta bastante dinero. Porque si estamos hablando como 80, 100 dólares por haitiano que se va para Brasil, estamos hablando como 100 mil dólares por mes. 150 mil dólares. Para un promedio. Sí. Ahí está, él es el jefe, mira, que está ahí parado de blanco, Rodrigo. ¿Rodrigo sabe que estamos grabando esto? No, yo no sabía. Bueno, me va a llamar, él me conoce. No te voy a parar de acá nomás. Pasa rápido nomás. Pessoal, a gente está numa bocada aqui. O motorista está com medo também do que a gente está fazendo. Sim, tem um carro que está seguindo a gente aqui. A situação está tensa, né? A gente está tenso porque a gente está fazendo uma coisa realmente que está indo direto ao ponto e mostrando toda a ilegalidade da operação que esses caras fazem aqui no Peru. Então, assim, a situação realmente é perigosa, a gente tem que tomar muito cuidado. O que passa se alguém não cumprir que tu está com nós outros acá? Pedir a mi vida, pero
Te van a pedir tu vida. Claro, en cualquier momento, si eso agarran los intervinos, pueden liquidar nomás y se acabó el asunto. A gente está lidando com pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa para manter o business deles, que é muito lucrativo, inclusive tirar a vida das pessoas. E nós estamos justamente no caminho oposto deles, que a gente quer revelar isso para o mundo e a coisa vai piorar, porque a gente vai passar no albergue, vamos pegar os haitianos e vamos acompanhá-los durante toda a estrada até, se Deus quiser, chegarmos à fronteira do Peru com o Brasil. Para quem já conseguiu chegar, a realidade é bem dura. Os africanos, por exemplo, que representam 64% dos refugiados no Brasil, sofrem com choque cultural enquanto tentam se adaptar e se veem abandonados à própria sorte. Aqui, a pouca ajuda vem de ONGs, como ADOS, Instituto de Reintegração do Refugiado. Eles auxiliam na busca de emprego, entregam doações de móveis e roupas e até ensinam português. Foi a ADOS que nos aproximou de um grupo de congoleses no centro de São Paulo. Qual que é o seu nome? Meu nome é... Como que tu veio? Em navio? Eu venho de navio. Num navio clandestino? Sim, sim. E se tu ficasse no Congo, tu tinha medo de morrer? Fiquei no Congo, estou mesmo mal, não tenho vida. Deixei mulher, deixei 4 filhos que chegaram lá. Até agora não tem comunicação. Não sei não tem comunicação? Não tem comunicação. Há quanto tempo? Já estou aqui há 4 meses. E tu não sabe se está tudo bem? Não tem comunicação. Qual a sensação da senhora de ter que deixar o país que nasceu e foi criada? أكيد يعني ماني مبسوطة إنه خصوصا إنه تركت أهلي وتركت العالم يعني أنا عندي أطفال صغار كتير هذا كلياته يعني كله عم يموت كله عنا مليونين من المهجرين ومليون بالسجون كتير ما شوي يعني كتير قدام عيوننا تنزل البناي العالم تحت Muitas pessoas não tem como enterrar criança. A gente enterrava na nossa mão lá porque não tem como sair. E se você vai deixar as pessoas mortas no prédio, vai sair cheiro. A gente enterrava a família no barco na frente da nossa casa, onde eles jogavam, brincavam. Perderam amigos e familiares, mas mesmo assim eles não perdem a fé de jeito nenhum. Estão sempre procurando mesquitas e algum cantinho para poder falar com Deus. O que está acontecendo aqui agora é o seguinte, eles estão fazendo uma arrecadação para ajudar os refugiados sírios. Ajuda os refugiados sírios. Tem gente que coloca R$1, tem gente que coloca 100. No fim do dia a gente conta o que vai dar. Isso a gente começa a distribuir e fazer as despesas. Com as doações na mesquita e com a ajuda de empresários, é que a Mary consegue manter 21 refugiados sírios instalados no Brasil. Mas não são todos que contam com essa sorte. Segundo o Comitê Nacional de Refugiados, o CONARE, no país são 4.700 pessoas de 79 nacionalidades fugindo de tragédias humanitárias, guerras, catástrofes naturais, perseguições políticas, religiosas e raciais. Para muitos deles, ao pesadelo do exílio se soma outro: chegar ao Brasil. Eu vim até o topo dessa construção, nessa laje aqui, por questões de segurança, para evitar de abrir as câmeras na rua. Marquei ao meio-dia de conversar com um homem supostamente envolvido no transporte ilegal dos haitianos até o Brasil. É perigoso, é um assunto bastante delicado, mas ele me garantiu que ele vai passar todos os detalhes dessa operação. Ele pediu para que fosse um lugar distante do Porto Maldonado, por isso a gente atravessou a Ponte del Triunfo, do outro lado do Rio Madre de Deus, que é um lugar bastante ermo. Um lugar meio sinistro, né? Eu espero que ele venha. Carlos? Carlos. Hola, Carlos. Sí, mucho gusto. Muchas gracias. Carlos, por favor, me cuente cómo funciona toda la operación al momento en que llegan acá en Perú, los haitianos, hasta que se lleven para Brasil. De aquí se le traslada por intermedio de una minivan, ¿no? Con un costo de $120 a $80, ¿no? ¿Y dónde se quedan acá? Hay hospedajes pequeños que es como un apoyo que le está cobrando económicamente, 5 soles, 8 soles, algunos 10 soles. Pero se quedan ilegales, ¿no? Todos son ilegales, están escondidos, ¿no? De la policía, todo. ¿Y tú participas de la operación haciendo qué? ¿Cuál es tu función? No, yo soy transportista, pero como la situación la he visto un poco bajo de transportes, entonces ¿qué pasa? Como a mí me llama hoy, ¿sabe qué? Yo quiero un expreso, carro
completo, entonces, ¿qué hago yo? Ahí donde está Tito Ben, me voy yo. ¿Quién llama, señor? Los que están a cargo de los haitianos, que lo llaman los coyotes. ¿Y cuántas personas están trabajando en la operación así como tú? Y ya se ha vuelto un círculo vicioso, que llaman a cualquier vehículo que ven en la calle. Cualquier vehículo. Como están necesitando, y así vamos. ¿En qué pasa si pegan a los haitianos dentro de la van? Ustedes están conectados con la policía. ¿Los coyotes están conectados con la policía? Algunos, que va a ir hoy día con nosotros y ya ha conversado con la policía. ¿No piensa que estamos corriendo un peligro? Lo que estamos corriendo puede ser el coyote y estoy corriendo yo, ¿no? Porque a la verdad, si me agarra un coyote, me puede agarrar a golpe yo. ¿No tienes miedo? Si me agarra un policía, sí, pues me mete a la cárcel. Ahí sí, ese es el único temor. Y ahora nos encontramos con Fe. Depende, no tengo que yo comunicarme con el coyote. ¿Van a se comunicar con nosotros? Exatamente. Ok. Vamos recapitular aqui. A gente encontrou os haitianos lá em Brasileia. Os caras, quando chegam no Brasil, chegam com uma felicidade muito grande, porque eles deixaram para trás um país em frangalhos, uma economia inexistente, um lugar em que eles não podem prosperar de forma alguma. Eles viajam durante 15 dias, eles não têm permissão para transitar por alguns países da América Latina, como o Peru, por exemplo, e aqui eles acabam sendo explorados pelos chamados coiotes. São os homens que transportam os haitianos do Peru até a fronteira com o Brasil, que é uma operação que, pelo que a gente entendeu, está completamente enraigada em boa parte da sociedade aqui. É um quadro muito complexo. Foram 4 intermináveis horas até finalmente recebermos a ligação de Carlos para acertar o encontro com o coiote. Mesmo desconfiados e com medo, tivemos que aceitar e seguir à risca as condições. Ficar parados numa região bastante precária, a 25 quilômetros de distância da cidade, sem sair da van. Só nos restava esperar e acreditar que tudo daria certo.